Transfiguração. Mateus capítulo 17, versículos 1 a 13. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo-lhes: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Esses versículos narram um dos mais notáveis acontecimentos ocorridos durante o ministério terreno de Nosso Senhor, aquele evento comumente chamado Transfiguração. A ordem em que esse incidente ficou registrado é bela e instrutiva. A última porção do capítulo anterior mostra-nos a cruz, que já surge no horizonte. Aqui, porém, somos graciosamente brindados com a visão de algo sobre nossa recompensa vindoura. Os corações dos discípulos, que tão pouco tempo antes haviam sido profundamente entristecidos diante da clara afirmação feita por Cristo acerca de seus sofrimentos, logo em seguida foram alegrados pela visão da glória de Jesus Cristo. Devemos salientar esse ponto. Perdemos muito quando ignoramos a conexão existente entre um capítulo e outro da Palavra de Deus. Sem dúvida alguma, existem mistérios dentro da visão aqui descrita. Porém, é forçoso que assim aconteça. Afinal, ainda estamos no corpo físico. Nossos sentidos estão voltados às coisas materiais e grosseiras desse planeta. Nossas ideias e nossa percepção sobre corpos glorificados e sobre santos mortos são necessariamente vagas e imprecisas. Por conseguinte, contentemo-nos em assimilar as lições práticas que a transfiguração de Jesus tenciona nos ensinar. Antes de qualquer outra coisa, nesses versículos encontramos uma notável demonstração da glória com que Cristo e seu povo aparecerão quando ele vier pela segunda vez. Não se pode tolerar qualquer dúvida de que esse foi um dos principais objetivos dessa admirável visão. O propósito era encorajar os discípulos, conferindo-lhes um vislumbre das coisas boas que ainda teriam lugar. Aquele rosto que resplandecia como o sol e aquelas vestes que se tornaram brancas como a luz tiveram a finalidade de proporcionar aos discípulos alguma ideia da majestade com que o Senhor Jesus aparecerá nesse mundo quando vier pela segunda vez, juntamente com todos os seus santos. Por assim dizer, uma beira do véu foi erguida, a fim de mostrar aos discípulos a verdadeira dignidade de seu Senhor e Mestre. Foi dessa maneira que eles puderam entender que se Jesus não havia aparecido nesse mundo com a figura majestosa de um monarca, isso devia-se tão somente ao fato de que o tempo dele vestir os seus trajes reais ainda não havia chegado. É impossível extrairmos qualquer outra conclusão se levarmos em conta a linguagem empregada pelo apóstolo Pedro quando ele escreveu sobre o assunto. Referindo-se claramente à transfiguração, ele escreveu, abre aspas, Nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade,
Fecha aspas. 2 Pedro 1,16. Para nós, convém que a vindoura glória de Cristo e de seu povo seja profundamente impressa em nossas mentes. Inclinamo-nos tristemente a nos esquecer disso. Existem poucas indicações visíveis dessa glória no mundo presente, porquanto ainda não vemos que todas as coisas estão postas sob os pés do nosso Senhor. Por toda parte abundam o pecado, a incredulidade e a superstição. Na prática, milhares estão dizendo, abre aspas, não queremos que este, Jesus, reine sobre nós, fecha aspas, Lucas 19,14. E também ainda não se manifestou como se tornarão as pessoas que fazem parte do povo de Cristo. Seus conflitos, cruzes, tribulações e debilidades, tudo isso nos é perfeitamente evidente. Entretanto, há escassos sinais da futura recompensa deles. Cuidemos, portanto, em não permitir que surjam dúvidas quanto a essa particularidade. Silenciemos essas dúvidas em nossos corações, lendo outra vez o relato da transfiguração de Jesus Cristo. Para Jesus e para todos que nele confiam, está reservada uma glória tão intensa que o coração humano não é capaz de conceber agora. E não somente essa glória nos foi prometida, como também conta com o testemunho de 3 competentes testemunhas. Uma dessas testemunhas deixou registrado por escrito, abre aspas, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, fecha aspas, João 1,14. Por certo, bem podemos acreditar naquilo que foi visto por elas. Em segundo lugar, nesses versículos encontramos uma prova insofismável do fato da ressurreição do corpo e de que há vida depois da morte física. Somos informados ali de que Moisés e Elias apareceram juntamente com Jesus de forma visível e gloriosa. Eles foram vistos como corpos físicos. Foram ouvidos a dialogar com o Senhor Jesus. 1480 anos já se haviam passado, desde que Moisés morrera e fora sepultado. E mais de 900 anos se haviam passado, desde que Elias fora arrebatado para o céu em um redemoinho. No entanto, eles foram vistos vivos por Pedro, Tiago e João. Devemos dar o máximo de atenção a essa visão. Ela merece a nossa cuidadosa atenção. Todos deveríamos sentir, quando meditamos a respeito dessa visão, que o estado dos mortos é um assunto deveras misterioso e profundo. Uns após outros, os mortos são sepultados e desaparecem de nossa vista. Nós os depositamos em seus estreitos túmulos e nunca mais os vemos. Seus corpos físicos acabam reduzidos a pó. Mas será que eles realmente tornarão a viver? Poderemos vê-los de novo? Os sepulcros devolverão os mortos neles contidos no último dia? Essas são perguntas que ocasionalmente atravessam a mente de algumas pessoas, apesar de todas as claríssimas e assertivas da Palavra de Deus. Ora, por ocasião da transfiguração de Jesus, deparamos com a mais cristalina evidência de que os mortos realmente ressuscitarão algum dia. Ali encontramos 2 homens que reapareceram na terra em seus próprios corpos, embora já se tivessem passado séculos que estavam separados da terra dos viventes. E é nisso que encontramos a poderosa garantia da ressurreição final de todos os seres humanos. Todos aqueles que já viveram nesse mundo serão novamente chamados à vida a fim de prestar contas de tudo o que fizeram. Nenhuma dessas pessoas faltará. Não existe o aniquilamento das almas. Todos que chegaram a dormir em Cristo serão encontrados perfeitamente seguros. Patriarcas, profetas, apóstolos, mártires, até o mais humilde servo de Deus de nossos próprios dias. Embora atualmente sejam invisíveis para nós, todos estão bem vivos para Deus. Abre aspas. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Fecha aspas. Lucas 20:38. Seus espíritos estão vivos tanto quanto nós mesmos estamos vivos, e aparecerão de novo em corpos glorificados, tão certamente quanto Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração. De fato, esses são pensamentos solenes. Existe uma ressurreição e homens como Félix devem tremer. Existe uma ressurreição e homens como Paulo devem regozijar-se. Por último, nesses versículos,
encontramos um notável testemunho acerca da infinita superioridade de Cristo sobre todos que nasceram de mulher. Esse foi um ponto fortemente frisado pela voz vinda do céu que os discípulos ouviram. Pedro, perplexo e atônito diante da visão celestial, sem saber o que dizer, propôs que fossem erigidas 3 tendas no monte, uma para Cristo, outra para Moisés e outra para Elias. Na realidade, parece que Pedro queria situar o legislador e o profeta lado a lado com o divino mestre, como se os 3 fossem iguais. Porém, vemos que essa proposta foi prontamente rechaçada da maneira mais extraordinária e impressionante. Uma nuvem encobriu Moisés e Elias e eles não puderam mais ser vistos. Ao mesmo tempo, de dentro da nuvem, saiu uma voz que reiterou as solenes palavras que João Batista ouvira por ocasião do batismo de Nosso Senhor. Abre aspas. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Fecha aspas. Essa voz teve por intuito mostrar a Pedro que há alguém muito superior a Moisés ou a Elias. Moisés foi um servo fiel de Deus. Elias foi uma ousada testemunha que defendeu a verdade divina. Mas Cristo é muito maior do que qualquer um deles, ou mesmo que os 2 juntos. Ele é o Salvador, para quem continuamente apontavam a lei e os profetas. Ele é o verdadeiro profeta, a quem todos estão na obrigação de ouvir conforme lhes foi ordenado. Deuteronômio 18:15. Moisés e Elias foram grandes homens em sua própria época, porém Pedro e os outros 2 apóstolos precisavam lembrar que, quanto à natureza, à dignidade e ao ofício, eles estão muito abaixo de Jesus. Cristo é o verdadeiro Sol, mas eles foram apenas os planetas que refletiram a sua luz. Ele é a raiz, mas eles foram apenas os ramos, dependentes da raiz. Ele é o Senhor, mas eles foram apenas os servos. A bondade deles era toda derivada, mas a de Cristo era sua própria, original. Moisés e os profetas, como homens santos, merecem honra, mas se os discípulos desejam ser salvos, devem ter unicamente Cristo como mestre e dar glória somente a Ele. Abre aspas. A Ele ouvi, fecha aspas. Também devemos detectar nessas palavras uma grande lição para toda a Igreja de Cristo. Em nossa natureza humana manifesta-se a constante tendência para ouvirmos o homem. Bispos, padres, diáconos, cardeais, o Papa, os concílios, pregadores e ministros de grupos evangélicos são continuamente exaltados a uma posição que Deus jamais tencionou que preenchessem, usurpando assim a honra devida somente a Cristo para todos os efeitos práticos. Por causa dessa inclinação, todos nós devemos vigiar e montar guarda, e que aquelas solenes palavras da visão fiquem ressoando em nossos ouvidos. Abre aspas. A ele ouvi. Fecha aspas. Os melhores homens não passam de homens, mesmo em seus melhores momentos. Os patriarcas, os profetas e os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os reformadores, os puritanos, todos são meros pecadores que precisam do Salvador, santos, úteis, dignos de honra em seus respectivos lugares, mas apenas pecadores e nada mais. Nunca podemos permitir que eles sejam interpostos entre nós e Cristo. Somente Jesus Cristo é o Filho em que o Pai se compraz. Somente Ele dispõe das chaves que estão em suas mãos. E somente Ele é o Deus bendito para todo o sempre. Romanos 9:5. Certifiquemo-nos de que estamos ouvindo a sua voz e seguindo. Avaliemos todos os ensinamentos religiosos em conformidade com o grau em que nos conduzem aos pés de Cristo. A essência da religião que salva consiste nisso: ouvir Jesus Cristo.